Como orar? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje, o terceiro vídeo da série sobre oração, o terceiro e último vídeo. Se você não assistiu os dois primeiros vídeos, vai lá, volta no meu canal. Aqui abaixo na descrição também eu vou deixar o link do vídeo 1 e o vídeo 2 da série sobre oração. Antes da série sobre oração, eu fiz uma série instruindo e ensinando você a fazer o devocional, porque não há como nós buscarmos intimidade com Deus sem saber como fazer um devocional e executar ele na prática. É isso que eu ensino nessa série de 3 vídeos. Então você pode voltar lá nos vídeos do meu canal, você vai encontrar essa série sobre devocional. E hoje, então, o nosso terceiro vídeo sobre como orar. Como que nós devemos orar, né? Então, existem 3 pontos cruciais para que a gente estabeleça uma oração de qualidade. No vídeo anterior eu falei sobre como não orar e eu trouxe 5 pontos principais para que você fique sempre atenta no momento em que você estiver fazendo a sua oração, para que a sua oração realmente seja respondida. Nós vamos ter momentos aqui no canal onde a gente vai trazer um pouco mais de profundidade sobre o mundo espiritual, né? Sobre o que a Bíblia fala, sobre os níveis de acesso no mundo espiritual, sobre o que é esse tal de céu de bronze, né? Que a Bíblia fala, e para que a gente consiga compreender um pouco mais a fundo. Mas a intenção dessa série de 3 vídeos é te ensinar a orar, ensinar você o que não deve ser feito e o que deve ser feito em um momento de oração. E lá no final do vídeo eu vou trazer um conselho, uma direção espiritual para que as suas orações realmente tenham eficácia no mundo espiritual. Tá bom? Então fique até o final, que eu tenho certeza que esse conselho que eu vou trazer no final do vídeo vai fazer total diferença no momento em que você estiver orando, tá bom? E o primeiro, então, ponto que nós vamos falar sobre como orar, a Bíblia nos instrui a orar com fé. Mas, Tassi, o que é esse orar com fé? Se nós formos lá em Marcos, capítulo 11, versículo 24, a Bíblia nos diz, né, que se nós crermos que já recebemos o que nós pedirmos em oração, nós vamos receber. Mas ela é muito clara em dizer que se nós crermos no que nós queremos, estamos pedindo ali. Nós precisamos crer que já recebemos. A Bíblia é muito clara nessa expressão, crer que já recebeu. Então, quando você for fazer alguma oração, não faça ela com sentimento no seu coração negativo. Eu postei algo no meu Instagram essa semana, inclusive se você não me segue no Instagram, aqui embaixo na descrição do vídeo tem o link do meu perfil. Corre lá, me segue, porque lá eu posto diariamente desafios de oração, propósitos de oração. Falo muito sobre oração, sobre como orar, como se posicionar. Agora nós estamos em uma fase aí sobre oração, falando sobre casamento também, sobre como orar no casamento. Estamos por um período de desafio de 31 dias para que nós nos tornemos disciplinadas e bem-sucedidas, onde nós estamos estudando o livro de sabedoria, um livro de provérbios, né? Então vai lá e me segue, né? Fechando parênteses agora, né? Orar com fé. Eu postei essa semana lá no Instagram uma frase que foi o meu marido, inclusive, durante uma conversa no final da noite. Ele falou essa frase, ele usou essa frase, e eu anotei ela e postei lá no Instagram. Ele disse assim: nós não podemos orar com a cabeça, a gente tem que orar com o nosso coração. A oração com o coração, ela é eficaz. A oração com a nossa cabeça, com a nossa mente, ela não é eficaz. E aí, o que ele quis dizer com isso, né? Que nós precisamos sentir aquilo que nós estamos orando. Né? Então, a partir do momento que eu oro e eu peço uma bênção para Deus, eu preciso sentir no meu coração aquela bênção chegando. Eu recebendo aquela bênção, a alegria de receber a cura, a restituição financeira, a provisão da parte de Deus em alguma área da minha vida, a restauração do meu casamento. Eu preciso sentir com o meu coração que eu já recebi aquilo. E é exatamente sobre isso que a palavra está nos dizendo hoje, né? Lá em Marcos 11, 24. Se vocês crerem que já receberam aquilo que vocês pedirem em oração, vocês receberão. Então a gente precisa orar com o nosso coração. Esse é o primeiro ponto sobre como orar de forma correta e de forma eficaz. O segundo ponto é orar com constância. Se nós formos lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, diz o seguinte:
Ore sem cessar. Eu não vou ler todo o versículo aqui, porque eu quero me prender a essas 3 palavras. Ore sem cessar. E aí, nós vamos lá em Efésios, capítulo 6, versículo 18, que também é sobre essa oração, uma oração com constância, né? Sobre orar sem cessar, que nos diz o seguinte: orem no Espírito, preste atenção, Efésios, capítulo 6, versículo 18. Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Primeira parte do versículo 18 diz isso: orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. O que a Bíblia está falando aqui para nós? Sobre uma constância de oração. Está falando sobre orar sem cessar. Nós devemos orar no nosso espírito o tempo todo, né? Você vai ter momentos de oração, momentos onde lá no vídeo 1, se eu não me engano, eu falei sobre, né, nós orarmos em voz alta, termos um momento do nosso dia em que a gente possa levantar a nossa voz em oração, proferir versículos abençoadores sobre a nossa casa, que sejam profecias liberadas sobre a nossa casa e sobre a nossa vida, né? Mas nós precisamos aprender a orar o tempo todo, orar com constância, orar no Espírito. O que é essa oração no Espírito? É você, enquanto você está fazendo as coisas da sua casa, enquanto você está trabalhando, enquanto você está dirigindo o seu carro, no Espírito você vai fazer a sua oração. Na sua mente, no seu coração, no seu espírito. É como uma junção dos 3. Quando você não tem como explicar como fazer, você vai começar orando pela sua mente, fazendo os pedidos pela sua mente. De repente você vai começar a trazer aquele sentimento no seu coração, né? Daquele resultado da sua oração, né? E aí, de repente, o Espírito Santo vai começar a orar junto com você e você vai sentir calafrios, você vai ficar arrepiada, você vai sentir a presença de Deus em você. E é dessa forma que nós oramos em espírito o tempo todo. Isso vai virar uma constância na sua vida, que nos diversos momentos do seu dia você vai ver Deus falando com você. É dessa forma que a gente começa a identificar a voz de Deus, a reconhecer a voz de Deus. O terceiro ponto, então, é orar com propósito. A Bíblia fala em João 15, 7. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras em vocês, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras em vocês, vocês terão uma vida próspera. Eu quero que você compreenda o que Deus está nos falando aqui sobre propósito. Sabe, nós precisamos viver uma vida que faça sentido de ser vivida. E isso, o que isso tem a ver com oração? Tem totalmente a ver com oração. O primeiro ponto que eu falei para você sobre orar com fé, eu falei sobre os sentimentos. Se você não tiver propósito de oração, propósito na sua vida, qual vai ser o resultado que você vai ter numa oração? Qual vai ser o resultado que essa oração vai ter na sua vida? Então é importante que você perceba o propósito pelo qual você está orando, como você está orando. Se você está orando baseado em princípios bíblicos ou são orações vãs e repetitivas, orações egocêntricas onde você só olha para o seu próprio umbigo. Né? Muitas vezes nós estamos, por exemplo, vou tocar no assunto do casamento de novo, né? Nós estamos lá com problema no nosso casamento. E a gente vai orar a Deus e a gente fala: Deus, meu marido fez isso. Deus, meu marido fez aquilo. Deus, meu marido isso. Deus, meu marido aquilo. Ai, ele chegou em casa. Ai, ele não sei o que. Ai, ele não fala comigo. Gente, não é assim que a gente ora, não. Né? Pra gente orar com fé, orar com constância no Espírito e orar com propósito, a nossa oração tem que ser: Pai, meu marido chegou em casa hoje, ele agiu dessa forma. Me dá mais sabedoria para lidar com essas situações. Esse comportamento dele tem me feito mal, tem feito eu me sentir triste, desanimada. Muda esse sentimento no meu coração, Pai, porque eu creio na restauração da minha casa, eu creio na restauração da minha família. E no momento em que você está dizendo eu creio, você vai imaginando a sua família unida, o seu marido brincando com você, te abraçando, olhando dentro do seu olho e dizendo que ama você, dizendo o quanto você é importante para ele. Tudo isso você precisa trazer à tona. Olha, o ponto 1 que eu falei, né, sobre orar com fé. Você precisa trazer para o seu coração esses sentimentos bons. Mas tá, se a tristeza está tomando conta do meu coração, ok, então comece orando e pedindo para que Deus tire essa tristeza do seu coração. Porque senão você não vai conseguir cumprir o princípio de orar com fé. E você pode orar para Deus e falar exatamente assim: Pai, meu coração está triste.
Eu quero orar pedindo com fé, Senhor, como a tua palavra me ensina, mas com essa tristeza no meu coração eu não consigo orar com fé. Então eu peço que tu tire, arranque de mim essa mágoa, arranque de mim essa dor, essa tristeza. Me dê um coração humilde, um coração que realmente libere perdão, um coração que realmente ame a ti, Senhor. Porque se eu te amar e tu retribuir esse amor para mim, Pai, a minha vida vai se inundar do teu amor. Meu espírito vai ser tomado do teu amor e então eu vou conseguir mudar todas as coisas, eu vou ser transformada pelo teu amor, sabe, gente? É esse nível de oração que a gente tem que ter. Talvez aqui eu seja até muito expressiva, fale um pouquinho mais alto, né? Mas eu quero que você compreenda que você precisa trazer emoção para a sua oração. Você precisa trazer emoção para o seu momento com Deus. Seja no momento de tristeza, se você estiver muito triste, entre na presença de Deus e chore. Coloque para fora, grite, brigue com quem tiver que brigar no seu momento de oração com Deus. Deus vai ouvir os lamentos do seu coração. Só que quando você terminar de lamentar, você vai se recompor e vai se posicionar diante de Deus em uma oração com fé, determinando aquilo que você deseja que aconteça. Determinando aquilo que você merece, que você tem um futuro digno, que você tem um futuro próspero. Você consegue compreender isso? Então, esses 3 pontos, grave bem no seu coração sobre como orar. Ore com fé. Ore com constância, oração em espírito o tempo todo. Ore com propósito, conheça os princípios de Deus, estabeleça na sua vida os mandamentos, as palavras do Senhor sobre você. E com isso você vai estar orando com propósito. Amém? E agora eu vou trazer para você um ponto principal que eu vou chamar de um conselho de Deus. Um conselho que está lá no livro de 1 João, capítulo 5, versículos 14 e 15, que nos diz o seguinte: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa conforme a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos dele as petições que desejamos. Eu busquei aqui a versão NVT, tá? Para que ficasse de mais fácil compreensão para você. O que a palavra está nos dizendo aqui? Vamos por partes, né? Vamos lá, no versículo 14 diz que esta é a confiança que nós temos nele. Que confiança é essa que o versículo está falando? Está falando o quê? Que se nós pedirmos alguma coisa conforme a sua vontade, ele vai nos ouvir. O que esse versículo 14 está nos dizendo, né? Que quando nós formos pedir algo para Deus, algo que não esteja estabelecido nos princípios e nos mandamentos que estão descritos na palavra dele, tá? Então, algo que não esteja ali, tá bom? Aí você vai orar e você vai dizer: Senhor, que seja feita a tua vontade. Eu desejo que isso aconteça, mas que seja feita a tua vontade, porque a tua vontade é soberana sobre a minha vida. No versículo 15 diz assim: e se nós sabemos que ele nos ouve, ou seja, quando eu faço essa oração, eu sei que Deus está me ouvindo. Em tudo que nós pedimos, ele está nos ouvindo. Sabemos que alcançamos dele as petições que desejamos. Olha que lindo isso. Se todas as vezes que nós orarmos, pedirmos algo que já não estiver estabelecido na palavra dele, nos princípios e mandamentos que ele estabeleceu para nós, tá? E nós pedirmos assim, conforme seja feita a tua vontade, Pai. Se nós fizermos esse pedido, a gente sabe que os nossos pedidos já estarão estabelecidos diante de Deus, já serão realizados diante de Deus conforme a vontade dele. Lembre-se que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Mas antes de nós falarmos sobre ela ser boa, perfeita e agradável, eu quero lembrar de algo que aconteceu na Bíblia. Quando o Espírito de Jesus começou a sentir, né, que o momento da crucificação já estava chegando. Então ele se recolheu dos discípulos e ele subiu ao monte para orar, né? E lá no monte ele chorou sangue. A Bíblia nos fala que a angústia dele foi tão grande que aconteceu dele chorar sangue, né?
e ele fez uma oração para Deus. Gente, eu quero que vocês imaginem. Jesus estava lá no monte orando, angustiado pelo que ele viria a sofrer, né? Ele era filho de Deus, Deus podia livrar ele de todas aquelas coisas, ele já tinha estabelecido diversos milagres aqui na terra, e ele podia sim livrar a mão dele de tudo aquilo. Podia ou não podia? Jesus não poderia com uma palavra se libertar da cruz e de tudo que tinha para acontecer, mas ele colocou a vontade de Deus sobre todas as coisas que tinham que acontecer, inclusive sobre a crucificação dele, né? E Jesus orou e disse: Pai, livra de mim esse cálice, mas contudo, seja feita a tua vontade, né? Então, olha a oração que Jesus fez, sabendo que Jesus era o próprio milagre vivo na nossa terra, ele era a palavra viva, ele era o Cristo ressurreto ali na terra. E se Jesus, podendo fazer o milagre naquele momento, né, recorreu a Deus e colocou a vontade de Deus em primeiro lugar, quem somos eu e você para não fazer a mesma coisa, para não agir da mesma maneira? E esse é o grande conselho que eu tenho para você hoje, é a grande instrução que o Espírito Santo trouxe ao meu coração para que eu viesse aqui e falasse para você. Se você for orar, pedindo algo para Deus, peça conforme a sua vontade. Senhor, que seja feita conforme a tua vontade, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Mas tá, se onde que a vontade de Deus foi boa, perfeita e agradável, tendo Jesus morrido na cruz, sofrido tudo o que ele sofreu, a vontade dele sempre será boa, perfeita e agradável. Jesus passou tudo aquilo para salvar a mim e salvar a você, para nos libertar de todos os nossos pecados, para que nós pudéssemos ter um acesso direto com Deus. Hoje você tem acesso ao Espírito Santo de Deus dentro de você. A hora que você quiser, você pode se colocar de joelhos, você pode estar aonde for, orar em espírito aonde for, e o Senhor vai acessar você através do Espírito Santo, porque quando Jesus morreu na cruz, ele nos deixou um auxiliador, ele nos deixou um ajudador, e esse ajudador é o Espírito Santo. Antes de Jesus morrer na cruz, se entregar pelo meu e pelo teu pecado, nós não tínhamos esse acesso a Deus. Então, a partir de hoje nós temos. Então, que a gente aprenda muito com essa oração de Jesus, que tudo aquilo que você for fazer, que não esteja explícito nos princípios de Deus, que você ore e fale para Deus do seu desejo, mas diga: Senhor, que seja feita conforme a tua vontade. Assim como Jesus disse: Pai, afasta de mim esse cálice, todavia seja feita conforme é da tua vontade. Amém? Que Deus abençoe a sua vida com paz e prosperidade. Escreve aqui embaixo no comentário, deixa um comentário para mim, falando sobre como você ora, me contando um pouco sobre a sua vida de oração, se você tem conseguido orar. Eu recebo muitas mensagens lá no direct, respondo sempre que possível a todas as mensagens de vocês, tá bom? Deus abençoe, vocês estão nas minhas orações. Um beijo grande.